Olá, meus amores. Nós vamos começar uma aula de ciências. Nessa aula de ciências, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos trabalhando na unidade de número 3, né? Lembrando que na última aula nós fizemos atividades relacionadas ao que nós estudamos sobre o corpo humano e sobre a célula, né? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os tecidos, né? Nós vamos ver quais são os tipos de tecidos que tem no nosso corpo, né? E a definição de cada um, tá? Então, para essa aula, nós juntos, né? A gente vai fazer a leitura com vocês e a gente vai explicar os tecidos, né? Então, vocês vão abrir a partir da página de número 72 do livro de vocês, né? Nós vamos fazer a leitura da página 72, da página 73 e também da página 74 do livro didático de vocês. Vamos lá? Quando a gente está falando dos tecidos, né, a gente vai falar de um agrupamento, né, de células, tá? Células que desempenham a mesma função vão formar os tecidos, tá? O nosso corpo ele é formado por vários tipos de células. Lembra que a gente falou que nós temos vários tipos de células no nosso corpo? Essas células, elas estão agrupadas e elas realizam as atividades que fazem com que o nosso corpo funcione, tá? Então, dependendo do tipo de célula, nós vamos formar um tipo de tecido diferente. Essas células que têm a mesma função vão formar um tipo de tecido, tá? Então, vamos lá. O corpo é formado por vários tipos de células que estão agrupadas e realizam as atividades que mantêm o nosso corpo vivo. Quando uma célula, como um grupo de células semelhantes, desempenha uma função específica, é denominado tecido. Então, a definição de tecido é o quê? É um grupo de células que desempenham semelhantes funções, né, que desempenham uma função específica. Isso é a definição de tecido. Vamos conhecer cada um dos tecidos do corpo humano. Nós temos o tecido epitelial, tá? Quando nós falamos do tecido epitelial, nós vamos pensar o quê? No tecido que compõe, que vai revestir, que vai cobrir toda a nossa superfície do nosso corpo, tá? Tanto as partes internas, né, quanto as partes externas, como também as partes internas, tá? Então, ó, é formado por células das mais variadas formas e tamanhos. Esse tecido cobre toda a superfície externa do nosso corpo, revestindo também as diversas cavidades internas do organismo. Observe a imagem, o tecido epitelial que constitui a nossa pele. Veja a grande quantidade de células das mais variadas formas e tamanhos. Então, você vai ver aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é o tecido epitelial da nossa mão, tá? O tecido epitelial, ele tem essa semelhança assim, ó, são várias células, né, de formas e tamanhos variados, ok? Então, esse é o tecido epitelial. O tecido epitelial pode apresentar diferentes espessuras de acordo com a porção do corpo que reveste. Essa camada é mais espessa nos locais em que há um maior atrito mecânico, como nas plantas dos pés e das mãos, evidenciando na imagem acima. Vocês vão perceber que nós vamos olhar o nosso corpo. Pensa no corpo de vocês. Nós temos a pele, né? A nossa pele, que é tecido epitelial. O que acontece? Dependendo da região do nosso corpo, a pele ela vai ter uma textura diferenciada, né? Por exemplo, a pele do nosso pé, ela é mais áspera, né? Por causa do quê? Do atrito que nós temos, né? Nós andamos, nós forçamos o pé, dependendo do tipo de calçado, né? A mão, ela já tem também uma espessura diferente, né? Você vai ver o tecido do rosto, né? A pele do rosto vai ser diferente do cotovelo, do joelho. Então, dependendo da pele da nossa boca, né? O tecido epitelial que está na nossa boca também é o quê? Diferente. Então, vai depender da região. O tecido, ele vai ter uma camada mais espessa, uma camada mais fina, ok? O tecido epitelial é dividido em dois tipos de acordo com a sua função, tá?
O tecido epitelial, ele é chamado de tecido epitelial de revestimento e ele também pode ser dividido em tecido epitelial glandular. O que é cada um desses? Vamos ver? O primeiro, que é o tecido epitelial de revestimento, ele tem a função de revestir o nosso corpo externamente, facilitando a percepção do ambiente por meio do sentido tátil e revestir os nossos órgãos internos. Então, vai ser o quê? A nossa pele, né? Ele vai ser epitelial de revestimento e também o tecido que cobre os órgãos do nosso corpo, tá? Nos órgãos internos, tá? Aí ele vai ser chamado de tecido epitelial de revestimento. Já o segundo, que é o tecido epitelial glandular, que é responsável pela formação das secreções em várias partes do corpo, como as glândulas salivares, presente na cavidade bucal, que são estruturas especializadas na produção da saliva. Então, já dentro da nossa boca, pensa, ó, dentro da nossa boca, nós vamos ter o tecido que é chamado de tecido epitelial glandular. Eles são responsáveis em produzir o quê? A saliva, tá? Então, ó, quando a gente vai falando, a saliva, ela é o quê? Produzida, não é? Então, esse tecido que reveste aí a sua cavidade bucal, a sua boca, é chamado de tecido epitelial glandular, tá? Nós já temos o quê? O tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele está associado aos demais tecidos do nosso corpo, tá? Conjuntivo já vem de quê? De conjunto, dando-lhe sustentação. É o grande responsável pelo estabelecimento e pela perda da manutenção da forma do nosso corpo, mantendo essas células unidas e fornecendo suporte mecânico, tá? É constituído por uma grande variedade de tipos celulares. Olha como é que é o tecido conjuntivo, ó a característica dele. Vamos reparar aqui, ó. Aqui é o tecido epitelial, aqui é o tecido conjuntivo, né? Eles têm características diferentes. O tecido conjuntivo também participa ativamente das funções de defesa do organismo, né? Então, ele vai participar na defesa. Então, ele vai ter células que vai defender o nosso corpo. Quando temos uma inflamação na pele, algumas células presentes no tecido conjuntivo participam do processo inflamatório, que é a resposta do organismo a infecções ou substâncias químicas irritantes, tá? Então, quando você pega, ó, você dá algum tipo de reação, né, alérgica, alguma coisa, o tecido conjuntivo, ele vai ajudar o quê? Na defesa, tá? Ele vai pegar e vai dar uma resposta no organismo, né, de forma de sarar, né, defender o nosso corpo contra organismos ou substâncias que podem ser irritantes ao corpo, que pode causar algum dano ao corpo, tá? Então, nós temos tecido epitelial, nós temos também o tecido conjuntivo. Outro tipo de tecido que nós temos no corpo é chamado de tecido muscular, tá? O nome dele já está associado ao que ele se relaciona, né? O tecido muscular é formado por células alongadas. Esse tecido compõe os músculos do corpo e apresenta uma grande capacidade de contração e relaxamento, né? Então, são os tecidos que fazem parte do quê? Dos nossos músculos. Em nosso corpo, existem diferentes tipos de tecidos. Tem os tecidos musculares que são classificados em 3 tipos. O tecido muscular, ele pode ser tecido muscular estriado esquelético. Nós temos o tecido muscular estriado cardíaco e nós temos o tecido muscular liso, tá? Vamos ver o que se especifica sobre cada um deles. No tecido muscular estriado esquelético, eles são constituídos por tecidos de boa parte da musculatura do nosso corpo. Então, são tecidos que estão presentes nos músculos do braço, das pernas, e são os músculos, são músculos que controlamos suas ações, ou seja, são tecidos, são músculos que a gente vai pegar e vai decidir se a gente movimenta ou não. Nós que decidimos o movimento deles, tá? Já no tecido muscular estriado cardíaco, né, o tecido que forma a camada muscular do coração, por isso que é cardíaco, tá? Esse músculo possui contrações involuntárias. O que é involuntárias? São
músculos que vão se movimentar mesmo contra a nossa vontade. Você pode estar dormindo, o coração ele vai continuar o quê? Batendo. Então o coração é um músculo que continua se movimentando. Então ele é composto por tecido muscular estriado cardíaco, tá? Ou seja, não coordenamos, nós não mandamos nesses movimentos, tá? Aqui, ó, aqui é um exemplo do tecido muscular estriado cardíaco, tá? E o último tipo de tecido muscular é o tecido muscular liso. Esse tecido, né, ele tem ações involuntárias. O que é ação involuntária? Movimentos que nós não controlamos, ações que não são controladas por nós. Eles são encontrados em órgãos externos, como o esôfago, no estômago, na bexiga, né? A gente vai encontrar esses tipos de músculo, tá? Esse tipo de tecido. Outro tipo de tecido que nós temos é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele constitui o quê? O cérebro, a medula espinhal e todos os nervos que encontram-se distribuídos pelo nosso corpo, tá? São tecidos que vão constituir o nosso sistema nervoso, tá? As células nervosas são responsáveis pela coordenação, por coordenar todas as ações do nosso corpo. Dentre as funções desse tecido estão a de conduzir para o cérebro e para a medula informações externas, tá? Do ambiente e do próprio organismo, para que sejam processados, então o corpo imita essa resposta. Então, quando eu falo do tecido do sistema, tecido nervoso, eu vou falar tecido que formam o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, a medula espinhal, né? E os nervos, e todos os nervos que tem no nosso corpo. Olha como é que é o tecido nervoso, a característica dele, né? Através do sistema nervoso, nós podemos nos relacionar com o meio à nossa volta, percebendo os sons do ambiente, buscando como buzinas, músicas, sons e animais. Então, os tecidos do sistema nervoso vão ser responsáveis para a gente pegar e relacionar as sensações ao nosso redor, no nosso ambiente, tá? Se você acidentalmente, se você pegar aqui, ó, se você tocar num objeto que está bem quente, o que vai acontecer? Imediatamente, você vai ter o reflexo de que você encosta e imediatamente você vai retirar a mão, tá? Isso daí é uma resposta dada pelo sistema nervoso, que vai mandar um comando indicando para o seu cérebro que você está em situação de quê? De perigo, tá? É uma resposta que vai ser emitida para o cérebro para que a gente não para que a gente não machuque o nosso corpo, tá? Isso ocorre, essa resposta, ela ocorre de maneira bem rápida, tá? Bem ligeira, ok? Vamos prosseguir? Então, agora também nós temos o tipo de tecido que é chamado de tecido sanguíneo, né? Então, a gente já vai ver que o tecido sanguíneo é o quê? O tecido que forma o sangue. Ele vai realizar várias funções, como transporte de nutrientes, né, através dos vasos sanguíneos, e eliminação de resíduos nocivos ao corpo, e ainda vai capturar micro-organismos que podem invadir o quê? Que são invasores do nosso corpo, como as bactérias, né? Então, o tecido sanguíneo é o tecido que forma o sangue. Olha a característica do tecido sanguíneo, ok? E outro tecido que nós temos é o tecido que? Adiposo, tá? O tecido adiposo, ele tem como principal função reservar gordura em nossas células, que estão localizadas principalmente embaixo da pele, né? E servir de isolante térmico natural, fazendo com que a temperatura corporal ele se mantenha. Então, o tecido adiposo, ele vai ser responsável em manter a temperatura do corpo humano, tá? Além disso, o tecido adiposo, ele também funciona como se fosse uma reserva de energia para o nosso corpo, tá? A gordura, ela vai ficar acumulada nesse tecido e ela é utilizada para produzir o quê? A energia que nós precisamos para nossas atividades diárias. Quando nós nos alimentamos de forma excessiva, nós vamos ter o quê? Uma grande reserva de tecido adiposo, uma grande reserva de gordura,
tá? Porque nós temos que armazenar a quantidade necessária. Se nós não consumimos essa energia ela vai o quê? Acumulando, tá? Por isso que quando nós ganhamos peso, né? Ou quando nós engordamos, nós aumentamos a quantidade de gordura no nosso corpo, né? Então, você vai ver que na barriga, normalmente, tem uma grande concentração de tecido adiposo, nas pernas, né? É onde tem uma grande concentração de tecido adiposo. Olha a característica do tecido adiposo, ó. E, por último, nós temos o último tipo de tecido, que é chamado de tecido ósseo. Ele é o principal componente do quê? Dos ossos do nosso corpo, que vão formar o esqueleto, que esses tecidos, eles vão formando o esqueleto, eles são responsáveis pelo quê? Pela sustentação do corpo e pela nossa locomoção, ou seja, pela nossa movimentação, tá? Além disso também, o tecido do osso, ele é um local onde ele serve de reservatório, onde vai ficar guardado o cálcio, o magnésio e o fósforo, né? São substâncias, são elementos que são de grande importância para o nosso corpo. Olha como é que é a característica do tecido ósseo, né? O nosso corpo tem vários tipos de órgãos formados por um conjunto de tecidos que realizam funções específicas. Quando esses órgãos trabalham em conjunto, passam a formar um sistema, tá? O conjunto desses sistemas é o que nós determinamos de organismo. Lembra? Nós vamos ter as células, um conjunto de células que desempenham funções específicas, né? Ou as mesmas funções, vão formar os tecidos, um conjunto de tecidos, né? Realizando funções específicas, vão formar o que nós chamamos de órgãos, né? Vão formar os órgãos. Esses órgãos, em conjunto, formam um sistema, né? E o sistema, né? O conjunto desses sistemas já vão formar o nosso organismo, né? O funcionamento do nosso corpo depende de tudo isso, tá? Então, quantos tipos de tecido nós temos? Vamos recapitular? Nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, nós temos o tecido muscular, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido adiposo e tecido ósseo. Esses são os tipos de tecidos que compõem o nosso corpo, tá? Já que nós fez a leitura e deu uma pré-explicação para vocês, agora o que vocês vão desenvolver para mim na aula? Vocês vão pegar e responder, tá? As páginas de número 74, a página de número 75 e 76 do livro didático relacionado a esse conteúdo. Então, vocês vão fazer a releitura desse texto da página 72, 73 e 74 e vão responder da página 74 até a página de número 76, tá? Não esquecendo que vocês devem registrar no caderno de vocês quais foram as páginas que foram trabalhadas hoje. Então, você pode colocar lá no seu caderno, né, a data, vão colocar livro, página 72 até a página 76, e o conteúdo que nós estamos trabalhando vai ser o quê? Os tecidos, ok? Então, essa é a tarefa para vocês desenvolverem durante a aula. Então, na próxima aula de ciências, nós vamos fazer a correção dessa atividade propostas para vocês, ok? No próximo vídeo, na verdade, na próxima aula, tá? Vou deixar para a próxima aula, porque vocês vão ter um tempo de responder essas atividades. Aí, na aula de quarta-feira, eu vou fazer a correção dessas 3 páginas com vocês e nós vamos continuar trabalhando sobre os tecidos. Então, boa tarefa, responda com calma, releia os textos, que eles vão auxiliar vocês na resolução das atividades propostas. Então, boa tarefa, meus amores, um cheiro e fiquem com Deus.